Boa noite, irmãos. Boa noite. 19 horas, vamos dar início à Escola Bíblica Dominical. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, chega depois, não é não? Bom, nós temos estudado na Escola Bíblica Dominical o estudo das últimas coisas, né? Ou seja, o que a Bíblia diz que vai acontecer no final dos tempos. Então, vou fazer uma pergunta aqui para a gente ir completando as respostas, ok? Segundo o que nós já aprendemos até então, o que vai acontecer com a igreja nos acontecimentos futuros, tá? Então, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, que nós estudamos aqui, 1 Coríntios 15, em primeiro lugar, a igreja será arrebatada, isso mesmo, né? Lembra que o arrebatamento é aquele evento histórico, né, onde Jesus ele vai voltar para buscar a sua igreja nos ares, né? E todos aqueles que já se converteram, que já nasceram de novo, que já confessaram seus pecados ao Senhor, já receberam Cristo pela fé, eles serão arrebatados, eles subirão aos céus e encontrarão com Cristo lá no alto. Esse é o arrebatamento, ok? Nós falamos também que após a tribulação, a igreja voltará com Cristo para reinar durante o milênio, não é? Também chamado do reino do Messias, não é? Então, nós aprendemos que a igreja vai ser arrebatada a qualquer momento, a gente não sabe o dia nem a hora, né? Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, a gente não sabe quando, não é? A Bíblia fala que as coisas estão caminhando para esse fim, para essa data, né? Depois do arrebatamento vão seguir 7 anos de tribulação, e que depois desses 7 anos de tribulação, a igreja voltará com Cristo para reinar durante o período de 1000 anos, um milênio, também chamado de reino do Messias, ok? Contudo, eu ainda não falei, tá? Mas após o arrebatamento e antes do reino milenar, ou seja, durante o período da tribulação, a igreja passará pelo, como chama? Pode falar. Tribunal de Cristo, de acordo com 2 Coríntios 5:10 e 1 Coríntios 3:11-15. Esses versículos eu quero ler com vocês agora, ok? Então vamos lá para 2 Coríntios 5:10. Uma vez que a gente não viu essas informações ainda, né? Então, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 10. Amém? Achamos? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Presta atenção na leitura, tá? Diz o seguinte: porque importa que todos nós, aqui ele está falando da igreja, nos cristãos, nos convertidos, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Lá no nosso mapa escatológico, irmãos, aqui, tribunal de Cristo está aqui, ó, ok? Então está entre o arrebatamento e a vinda de Cristo, a volta de Cristo, né? Então, o tribunal de Cristo acontecerá lá no céu, após o arrebatamento da igreja. Vamos complementar essas informações com o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, ok? 1 Coríntios, capítulo 3, dos versos 11 a 15. 1 Coríntios, capítulo 3, começando no verso 11.
Diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, irmãos, a base da salvação é Jesus, o fundamento, a estrutura da salvação é Jesus. Isso não pode ser mudado, ok? 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Então, irmãos, esses versículos que eu acabei de ler, eles descrevem também o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é onde os cristãos, os convertidos, serão julgados, ok? Não para a salvação, porque eles já são salvos. Todo que crê no Senhor Jesus Cristo é salvo. A Bíblia fala isso. Se você se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida para Cristo, você é salvo. É isso que a Bíblia fala. A salvação é pela graça de Deus e ela é recebida através da fé nos nossos corações, né? Só que haverá um julgamento dessas pessoas, os convertidos. O julgamento é para galardões, recompensas, ok? Então ele fala aí que em cima do fundamento, que é Jesus, imagina uma construção, né? Sobre a base dessa construção, que é sólida, que é a rocha, que é Jesus, cada um constrói de um jeito. Alguns usam ouro, prata e pedras preciosas, né? Que são metais nobres, né? São materiais nobres, né? Que passam pelo fogo, né? E continuam sólidos, continuam firmes. E por outro lado, ele fala também de pessoas que constroem sob a base usando madeira, feno e palha. O que acontece se você jogar madeira, feno e palha no fogo? Não sobra nada, não é verdade? Então, aí fala, cada um veja como edifica, não é? E aí diz que se a obra, versículo 15, versículo 14, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então as obras dos cristãos serão provadas. A vida do cristão será provada. Como ele viveu aqui na terra, né? Então, se a vida dele foi cheia do Espírito Santo, se ele honrou a Deus, as obras deles as obras do cristão vão passar pelo fogo e vão permanecer sólidas. E a Bíblia diz no versículo 14 que ele receberá galardão, recompensas. Agora o versículo 15 fala daqueles cristãos que não se importam muito com a vida de santificação, ok? Se a obra de alguém se queimar, lembra que eu preguei sobre esse texto algumas semanas atrás, 1 Coríntios 3, primeiro domingo desse mês, né? Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, não é? Então ele está falando sobre crescimento, sobre edificação, não é? E versículo 15 diz: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será o cristão, não perde a salvação, desde que seja um cristão verdadeiro, desde que seja uma decisão verdadeira, não é? Esse mesmo será salvo, mas sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Ele entrará, mas sem galardão, chamuscado, ele vai entrar queimado, não vão ser, entre aspas, né? No sentido figurado, porque ele vai passar pelo fogo e vai passar por pouco, né? Porque a graça de Deus o salvou, porque ele teve fé em Cristo Jesus, tá? Então esse é o tribunal de Cristo, ok? Fala, Hélio. Sabe, só como você chegou na conclusão que vai ser nesse período. Porque assim, até agora você só falou os versículos, como é que vai ser o julgamento. Ok, vamos lá.
Ok, eu estudei, só que eu não anotei isso. No domingo que vem eu trago a resposta para o sermão, ok? Beleza? O intervalo, né? Um texto bíblico que reforça a ideia de que o tribunal de Cristo vai ser nesse intervalo aí, ok? Eu vou trazer no próximo domingo. Comprometo, se Deus permitir, se a gente estiver vivo ainda, se estivermos aqui. Ok? Então esse é o tribunal de Cristo. Eu não tinha falado sobre isso ainda, por isso eu dei essa breve explicação aqui, tá? A Bíblia também fala que a igreja participará das bodas e da ceia das bodas do Cordeiro, tá? Está em Apocalipse 19, vamos dar uma olhada lá? Apocalipse 19, versículos 6 a 9. Apocalipse 19, versículos 6 até versículo 9. Pronto? Amém? Diz assim: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. As bodas, aqui é o casamento, ok? As bodas é o casamento do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Versículo 8. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. 9. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Perceberam que são duas coisas diferentes? As bodas e a ceia das bodas. O casamento e o jantar do casamento, a festa do casamento. São dois momentos distintos, ok? O casamento do Cordeiro com a noiva e a ceia, a festa de casamento, que normalmente vem na sequência, né? Primeiro o casamento, depois a festa. Não é assim? É assim, Tiago? Então, a sequência normalmente é assim, é assim que funciona. Então, agora é o seguinte, é importante aqui, antes que o Herp me pergunte, é importante frisar que há divergências, tá, de quando vão acontecer esses dois eventos: as bodas e a ceia das bodas, ok? Alguns estudiosos bíblicos creem que as duas coisas vão acontecer ali, ó, entre o arrebatamento e a volta de Cristo no céu, que a igreja vai estar no céu e que isso vai acontecer no céu. Alguns pensam, queridos, que as bodas e a festa vão acontecer na terra, no milênio, durante o milênio. E outros pensam que as bodas vão acontecer no céu e a ceia vai acontecer no milênio, tá? A Bíblia não fala muito sobre isso, então a gente não tem como dizer isso. O importante é que vai acontecer isso, tá? O que a gente tem certeza, convicção, é que vai haver uma festa, que vai haver um casamento e uma festa de casamento, ok? Quando exatamente, Deus não quis deixar claro para a gente na Bíblia. Agora, o tribunal de Cristo está claro, viu, Herta? Porque eu realmente não trouxe o versículo aqui, eu sei que está claro, no próximo domingo eu trago. Ok? Esses são os eventos que envolvem a igreja até então, tá? Então, no domingo passado, eu falei, nós estudamos juntos as 10 características do reino milenar, ok? Falamos que esse reino foi profetizado no Testamento desde Gênesis até Malaquias. Desde o primeiro livro até o último livro do Velho Testamento. É citado sobre o reino do Senhor Jesus, do Messias. Ok? Não é só no Apocalipse que fala sobre isso. Muito pelo contrário, o Velho Testamento fala muito mais do reino do que o Novo Testamento. Não é?
Hoje, então, nós veremos, se Deus permitir, o que a Bíblia diz que acontece no final desse reino milenar, ok? Os acontecimentos que tomam lugar no finalzinho do reino milenar e antes do novo céu e da nova terra, ok? Antes do estado eterno, tá? Vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigado pela sua santa palavra, obrigado pelo que nós já aprendemos dela até então, Pai, nesses estudos sobre o Apocalipse. Eu te louvo, te agradeço e te peço ricas bênçãos, Deus, para essa noite, para que possamos aprender da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos. Vamos lá, então, o que acontecerá no final do reino milenar? O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz que acontece? Ok? Então, nós vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 20, ok? Hoje nós vamos ficar praticamente só aqui, Apocalipse 20, tá? Primeira coisa que vai acontecer, primeiro fato, após ficar preso por 1000 anos, quem será solto? Satanás será solto. Vamos ler o versículo 1, 2, 3 de Apocalipse 20. Então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. 3. Lançou-o no abismo, presta atenção, no abismo, não foi no inferno, né? E nem foi no lago de fogo. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. A palavra 1000 anos aparece 6 vezes nesses versículos aqui, tá? Já falamos disso também. Finalzinho do versículo 3. Depois disso, depois do quê? Dos 1000 anos. É necessário que ele seja solto. Engraçado como a Bíblia fala. É necessário. Tudo está no propósito de Deus. Nós estamos falando sobre soberania, né? Olha comigo, versículo 7 agora. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Primeiro fato que vai acontecer no final do milênio. Satanás será solto da sua prisão. Segundo fato, Satanás reunirá muitíssimos incrédulos para a batalha contra a cidade de Deus. Leiam comigo, Apocalipse 20, versículos 8 e 9. E sairá quem? Satanás, né? Ele será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia. Presta atenção nesse dado importante, versículo 9. Marcharão então pela superfície da terra e marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade. Até aqui por enquanto tá bom, não é? Então olha só, segundo fato, Satanás reunirá muitíssimos incrédulos, tantos quantos a areia do mar. Mas você vai me dar onde veio tanto incrédulo, não é? Porque os crentes não vão se unir para destruir a cidade querida, a cidade de Jerusalém, não é? Irmãos, como nós já vimos domingo passado, durante o milênio, por incrível que pareça, haverá ainda pecado. Apesar de ser um reino de paz, de prosperidade, de ricas bênçãos, haverá ainda pecado no milênio, ok? Não partindo daquelas pessoas que entraram no milênio com corpos ressuscitados. A igreja que subiu no arrebatamento e desceu para o milênio já foi glorificada, ok? Não peca mais. Os santos do Antigo Testamento que morreram e ressuscitaram antes do milênio, também ressuscitaram com corpos glorificados, não pecam mais. Os que se converteram na tribulação e morreram na tribulação vão ser ressuscitados antes do milênio com corpos glorificados e não pecam mais. Esses 3 grupos de pessoas vão entrar no milênio
com corpos glorificados e não pecam mais. Agora, vai entrar um quarto grupo de pessoas no milênio. Os que passarem vivas, as pessoas que passarem vivas pela tribulação, se converterem, passarem vivas pela tribulação e não morrerem. Elas vão entrar com os corpos naturais no milênio. Ok? Só que elas são convertidas, certo? Elas são crentes. Só que elas gerarão filhos. E esses filhos dos crentes precisarão se converter a Cristo. E muitos não vão se converter. Ok? E durante o milênio, esse número de pessoas vai aumentar muito, de incrédulos. E no final do milênio, Satanás será solto e ele vai, diz aí a palavra de Deus, seduzir esses incrédulos para marchar contra a cidade querida, Jerusalém, a cidade santa. Ok? Perguntas desse tópico? Pode perguntar aí. Brincadeira, irmão. Ele será solto e ele vai reunir, vai seduzir essas nações para levar esses incrédulos para batalhar contra a cidade santa. Então eles vão ver. Eles se vão ver com os olhos, eu não sei como vai ser, Selma. A Bíblia não dá esses detalhes, irmão. Agora, que ele vai, de alguma maneira, seduzir essas pessoas e levá-las contra a cidade santa, é isso que ele vai fazer. Não é? Exatamente como a gente não tem os detalhes, ok? Basicamente a gente entende que vai existir muita gente, logicamente, que vai ser contra o governo dessa época. Assim, vai fazer as coisas por obrigação. Tem uma fala que vai seduzir, porque a pessoa já não está com o coração aceitando. Sim, são incrédulos. Sim, são incrédulos. Na hora que for solto, vai estralar o dedo, vai acontecer assim. Sim, é isso. Pode ser isso. Ok? Esse é o segundo fato, que vai acontecer no final do milênio. Terceiro fato. Descerá dos céus e os consumirá. Fogo descerá dos céus e o consumirá. Eu falei para a gente ler o versículo 9 até certo ponto, né? Eu falei, até aqui tá bom. Agora vamos ler o versículo 9 novamente. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Gente, na verdade, de fato, não haverá uma batalha. Né? Não haverá uma guerra, ninguém vai bater em ninguém. Porque Deus vai julgar essas pessoas de uma maneira fulminante. Antes que eles comecem. Eles não vão tocar na cidade santa. Né? Eles vão se dirigir, diz aí o versículo 9, marchar pela superfície da terra e eles vão sitiar, eles vão ficar em volta da cidade, não é? Só que eles não vão entrar na cidade, porque fogo do céu vai consumir todos aqueles exércitos, aquela multidão que é como a areia do mar, não é? O juízo de Deus vai vir sobre essas pessoas que não aceitaram o sangue de Jesus sobre suas vidas. Beleza até aqui? Perguntas? Muito bom, Vinícius! Vai lá, cara! As pessoas que já foram jogadas no lago de fogo, elas não voltaram para batalhar? Não. É uma pergunta importante, Vinícius, porque eu falei que que Satanás ficou preso aonde? No abismo. Porque o lago de fogo é um lugar eterno. O abismo é um lugar de prisão temporário, Satanás vai ser solto. Mas o lago de fogo é um lugar eterno. Quem vai para lá nunca mais sai de lá. Ok? É a mesma coisa o inferno. O inferno, quem vai para o inferno não volta. Dali é jogado para o lago de fogo. Ok? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Tá? Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Aqui no milênio vai ter casamento, vai ter criação, né? Vai nascer filhos. Vai ser geração. Não vai ter bastante isso na terra. Vai ser um ano de prosperidade em tudo. As mulheres vão dar a luz, não vai ter problema de criança morrer, não vai ter aborto, não vai ter nada disso. Vai ser um ano de prosperidade em tudo.
Então, engravidou, vai ter 10, 20 filhos, aí, saúde vai ter. Sim, e sem Saúde vai ter. sem doença. A Bíblia fala sobre isso, que não vai haver doença, né? E quem pecar somente aos será amaldiçoado, ok? Então, assim, apesar de haver incrédulos, esses incrédulos serão abençoados aí, ok? Rodrigo, só uma Fala, coisa que Carlos. saltou os nossos olhos aqui, no versículo 9, Sim, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram, está no passado, né? Marcharam e sitiaram. Poderia estar no presente ou no futuro, né? Marcharão, sitiarão, mas está no passado. Você se atentou a esses dois verbos aí? Pois é, pensando por causa da visão de João. É que eu já estou contando aqui um fato, né? então, de fato não me atentei não, Carlos, agora que eu me atentei, né? Não tinha me atentado não, porque ele começa falando do futuro, né? E depois ele volta para o passado. Você viu que você leu? Até na primeira leitura sua você errou. É. Depois marcharão. É. Aí depois você corrigiu. Né? Os dois versículos anteriores ele usa o tempo verbal, inclusive. Isso. Ó, sairá. O- Sairá seduzido. O que me passa agora pela mente é o seguinte, João ele está tendo uma visão, uma revelação de Deus, ok? Então ele conta a revelação. Em alguns momentos parece que ele conta a revelação olhando para frente. E em outros momentos ele conta a revelação olhando para trás, porque Parece que ele já viu. para ele aconteceu, na visão dele aconteceu, né? Mas de fato no nosso tempo não aconteceu, né? Mas assim eu teria que pesquisar mais para te dar uma resposta mais concreta, tá bom? Importante, boa observação, Carlos. Eu vou anotar também. Vou pegar agora. Vou anotar aqui. Eu só fui mais assim, ousado, mais colocatista. É mais sutil. Não, foi ela que. Só que eu fui mais corajoso falar. Ok, irmãos, boa observação. É importante isso, tá? Eu quero que vocês não se sintam constrangidos a me perguntar, não, porque eu tô aqui também para aprender e para dividir o que eu tenho aprendido com vocês, tá? E o que eu não souber, eu vou correr atrás para aprender e para trazer na próxima aula, se Deus permitir. Então, esse é o terceiro fato. Ó. Primeiro, Satanás foi solto. Em segundo lugar, ele vai seduzir as nações e sitiar a cidade santa. Terceiro lugar, fogo do céu vai consumir essas pessoas, ok? Quarto fato. Satanás será lançado no lago de fogo. Opa! Perdão, já falei. Onde já estarão, agora eu coloquei no futuro. Onde já estarão a besta e o falso profeta. Versículo 10. Alguém lê para mim bem forte. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Isso, aqui continua no passado, né? Então, primeiro no passado, depois no futuro, né? Primeiro ele fala, o diabo foi lançado, né? No passado, e onde já se encontram, né? O presente, e agora bagunçou tudo, né, Gabriel? Passado, presente e futuro. Né? Por quê? Lembra comigo que lá no capítulo 19, né? No finalzinho do capítulo 19, que a gente viu, versículo 20, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela são dois seres humanos, ok? Dois homens usados pelo maligno, a besta e o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então, os dois já estão lá. Ou melhor, na época aqui da visão de João, eles já tinham sido lançados no capítulo 19, ok? E agora, então, no capítulo 20, depois do milênio, depois que descer fogo dos céus, Deus vai pegar Satanás e vai lançar ele lá no lago de fogo, ok? Então vão ficar os três lá no lago de fogo. O próprio Satanás, que é um anjo, né? A besta e o falso profeta. E lembra também que nós vimos, né?
que ali no julgamento das nações, as pessoas também foram lançadas, os incrédulos, né? Foram lançados no lago de fogo, né? Então já tem muita gente no lago de fogo agora, até esse momento do nosso estudo, né? Até esse momento do nosso estudo. Tá claro até aqui? Quarto fato. Então, quinto fato. De todas as eras serão julgados. Falta um detalhe. Todos os incrédulos, ok? De todas as eras serão julgados. Então, olha só, lá tem uma figurinha lá, tá vendo? Ó, juízo do grande trono branco. Então, nós vamos ler agora dos versículos, o versículo 5 primeiro, tá? De Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 5. Lembra que nós já falamos na aula passada que antes do milênio vai haver a ressurreição da vida, certo? A primeira ressurreição, olha o versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os restantes dos mortos são os incrédulos, ok? Os convertidos foram ressuscitados antes do milênio, ok? Os mortos, é claro, né? Aqui, depois do milênio, Deus vai ressuscitar os incrédulos. Agora, vamos ler comigo, versículo 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno, foram lançados para dentro do lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, tem um outro versículo que eu coloquei aqui na tela, que está lá em João 5,29, olha só. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, está lá em João 5,29. A Bíblia fala de duas ressurreições, do povo de Deus e dos incrédulos, ok? A ressurreição da vida, dos cristãos, dos convertidos, do povo de Deus, em geral, tá? A ressurreição do juízo, dos incrédulos. Olha aqui no nosso mapa. Os mortos sem Cristo, de todas as eras, eles estão esperando a ressurreição, ó. Vão esperar até aqui, ó. Vai acabar o milênio, aqui eles vão ser ressuscitados para o julgamento do grande trono branco, ok? Aqui eles já estão sendo atormentados. Eles estão no inferno, então, eles estão aguardando o julgamento. Então, já estão sendo atormentados. Já estão sofrendo. Mas ainda não foram para o lado. Ainda não foram para o lado. E é certeza que todos eles que estão sendo atormentados vão para o lado. Absoluto. Não vai ter chance. Não tem chance, conforme Lucas 16, você pode ler lá, na história do rico e do Lázaro, né? Lá fala justamente essa pergunta sua. Não tem uma chance. Não tem chance.
Ele já teve a chance dele enquanto estava vivo. Agora, depois que está morto, não tem outra chance. É porque eu achei, das últimas aulas, eu achei que não ia haver o julgamento para os mortos em Cristo. Não. Eu já achei que diretamente já iam... Não. Deus gosta de coisas cerimoniais, de coisas públicas. E ele vai fazer isso. Corretas, né? A cerimônia é uma coisa correta, né? Pública. É um julgamento público. Porque eles estão pensando por que esse lugar de fogo, porque o inferno vai passar para o fogo. Eles têm que saber Isso, para não ficar dúvida nem para eles. Não, é sentença. Até no direito precisa de um julgamento, né? É quase o seguinte, né, pastor? Você acha que onde você estava ruim? Vai piorar mais um pouquinho. Nossa, obrigado. Um pouquinho, poucão. Vamos lá? Vamos prosseguir? Pergunta até aqui, não? Sim. No caso ali, durante o milênio, vai ter pessoas que vai voltar com corpos normais. Isso. No caso, elas vão morrer ou não? As pessoas estão com os corpos normais. Então, você está falando dos crentes ou dos incrédulos? Essa é uma pergunta inteligente, né? A Bíblia fala, nós lemos esse versículo domingo passado, que a longevidade vai ser como da árvore. Tem uma árvore nos Estados Unidos, eu li isso essa semana, que ela tem aproximadamente 4.600 anos de existência, segundo os estudiosos, né? Mas a gente sabe de árvores que são centenárias, não é? Então, assim, a Bíblia não explica todos esses detalhes. Mas, presta atenção nisso. Uma vez que, né, não fala de outra ressurreição da vida, né, entende-se que os crentes não vão morrer. Porque se eles morrerem, eles vão ter que ressuscitar, né? Então, não fala de outra ressurreição. Só fala daquela ressurreição antes do milênio e da ressurreição dos incrédulos. A Bíblia não fala de outra ressurreição. Então, entende-se que os crentes vão viver até o fim do milênio. Mas há controvérsias, tá? Então, é uma posição. Não há uma verdade explícita. Vai ver então que nem um pouco vivia na época... Matusalém, 969 anos. Né? Porque o clima vai ser propício para isso. Como o clima do Éden. Né? O ambiente. Você falou uma coisa legal, né? Se a gente está com 60 anos, vai ter 1 milhão. Sim. Achei legal falar aquilo lá. Não é? Então, assim, a época do milênio, as pessoas vão viver como viviam no começo da criação. Vão viver. Chegar a morrer aos 100 anos, vai morrer novo. E quem vai morrer aos 100 anos são os incrédulos. Né? Porque eles vão pecar e serão amaldiçoados. Né? E não os que não se convertem, claro, né? Então, subentende que os que ficaram vivos no milênio são os vivos. Então, no período quando acabar o milênio, vão ter corpos transformados. Então, porque assim vai ter morte. Assim como a igreja é arrebatada. É uma possibilidade. Ok? Também a Bíblia também deixa isso no escuro. Não fala, é uma possibilidade. Então, vamos para o que a Bíblia fala. Porque tem coisa que eu não consigo responder, ok? Sobre esse fato, que na verdade já é o último fato, tá? Todos os incrédulos de todas as eras serão julgados. Em primeiro lugar, versículo 12 diz: os grandes e os pequenos. Sabe, porque para Deus não tem diferença. Não tem diferença se é o Donald Trump ou se é o cara que está deitado ali na rua, no chão, não é? Os grandes e os pequenos, incrédulos, todos os incrédulos serão julgados. Não importa a sua posição, raça, condição financeira, nada disso, ok? Eles serão julgados, todos eles. Outro fato importante aqui que a gente observa aqui na palavra de Deus. Versículo 15 diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ninguém vai escapar, irmãos. Nenhum incrédulo vai escapar. Ok? Por isso é importante a gente pensar nisso agora, né? Então, se o nome daquela pessoa não está no livro da vida, ou seja, se ele não é salvo, se ele é um incrédulo, ele será jogado no
será julgado e jogado no lago de fogo. Ok? Somente para incrédulos. O julgamento ou o juízo do grande trono branco. Terceira característica desse último fato, tá? Eles serão julgados, diz aí, por suas obras. Falou 2 vezes, vocês prestaram atenção nisso? Olha só, versículo 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro. Está vendo que ele diferencia livros, e o livro da vida é um livro único aqui, né? O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. O livro das obras, dos feitos, daquilo que a pessoa fez durante a sua vida, ok? E ainda, no final do versículo 13, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, uma vez que todos eles que fazem parte desse julgamento são os mortos sem Cristo, né? Que os em Cristo já estão com Cristo, né? São todos incrédulos, não é? As suas obras, elas simplesmente demonstram aquilo que elas são, um coração pecador, que não quis se reconciliar com Deus. A diferença entre o crente e o incrédulo, irmão, meus queridos, a diferença entre o crente e o incrédulo é uma: a graça de Deus alcançou o crente e transformou o coração dele. Essa é a diferença, é a única. O crente não é melhor que o incrédulo. O crente não tem mais poder, ele não é melhor do que o incrédulo. Simplesmente a graça de Deus alcançou o coração dele, convenceu ele dos seus pecados, deu a ele o arrependimento e a fé, e ele se entregou a Cristo. Eu não sou melhor que ninguém. Você que está aqui não é melhor que ninguém. Se é que você é convertido. Mas a graça de Deus te alcançou. E se a graça de Deus ainda não te alcançou, Deus está chamando você para abrir o seu coração para Ele. Tá? Presta atenção nisso. Rodrigo, só uma curiosidade, um comentário, né? Lógico que nós estamos estudando esses últimos acontecimentos, né? Realmente para o nosso conhecimento mesmo, da palavra de Deus e tudo mais, mas nós não vamos estar aqui, né? Quem entregar a vida para Deus, né? Mas uma coisa que a gente fica curioso, né? Na tribulação, no milênio, diante de tudo que está acontecendo, as coisas, né, estão assim, notórias, né, evidentes, né? Como que ainda vão ter pessoas que vão ter coragem de não entregar a vida para Deus? Assim, interessante. Né? Eu vou falar sobre isso ainda, meu irmão. Carlos. Presbítero, Carlos, eu vou falar sobre isso. E assim, vamos trazer para os dias de hoje, né? A gente vê tantas coisas, a gente vê Deus fazendo milagres às vezes. A nossa vida, nossa família, né? A gente vê Deus, você vê pessoas que são livradas de acidentes, são libertas de um acidente, assim, que você fala, isso aqui foi a mão de Deus, e a pessoa continua endurecida. Não é? Não quero servir esse Deus. Eu vou mais além, você pega também quando Deus tirou o povo da terra de Israel. Sim, sim. Porque Deus estava com ele durante todo o tempo, mesmo assim se rebelaram. A chave é, Deus precisa tocar o coração e transformar, né? Então, ó, mais uma característica aqui desse último fato, tá? Eles serão julgados individualmente. O versículo 13 diz, um por um. Olha, não tem jeito de você... Sabe quando você está na fila do lanche, lá na escola, né? E aí você passa assim, despercebido, querendo enganar alguém? Não tem jeito de enganar a Deus. A fila de Deus não tem enganação. Um por um. Eu não sei se vai ter um data show, um telão, eu não sei. Eu sei que cada um será julgado, né? Segundo as suas obras. Cada incrédulo será julgado, né? Ok? Última característica desse último fato. Presta atenção, existe uma doutrina da aniquilação. Algumas pessoas dizem que os mortos serão aniquilados, destruídos. Não é isso que a Bíblia fala. Olha o versículo 10. (20, 10). O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E quem mais está lá? As nações que foram julgadas, as nações vivas, os incrédulos, né, das nações vivas, que foram julgadas antes do milênio,
Está lá no lago de fogo. Então já tem muita gente no lago de fogo aqui, não é? Antes do trono branco já tinha muita gente no lago de fogo. E aí diz: e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos para sempre. O lago de fogo não vai ter fim, irmão. É um sofrimento eterno. Não terá fim. É isso que a Bíblia fala. Não existe aniquilamento. Eu prefiro morrer e acabar. Não vai acabar. Todos terão vida eterna. Aliás, uns terão morte eterna, né? Sofrimento eterno. Eles fazem uma interpretação errada. Uma vez eu vi esse pessoal falando, eles acham que o eterno, que o inferno é eterno que tem fim. Aí eles buscam a palavra do grego sem sentido nenhum e falam que Deus é amor, vai aniquilar e tal. Só que assim, tudo sem base. Aqui a gente leu, né? Pelos séculos dos séculos. Como não é eterno, não pode ter fim, ou ter eterno, assim, não faz sentido que é só. Vocês falarem isso, também o céu tem que ser limitado. Ou é uma coisa, né? Não faz sentido. Ok, irmãos? Então vamos para as nossas aplicações. Olha aqui. Por que Satanás foi preso? Já pararam para pensar nisso? Por que Satanás foi preso no abismo, primeiro, e ficou 1000 anos lá? E por que ele não foi logo lançado no lago de fogo? Por que Deus não lançou ele direto no lago de fogo, gente? Por que Deus prendeu ele e depois soltou? No texto que nós acabamos de ler no versículo, ele fala, depois ele ia ser solto por pouco tempo. Por pouco tempo. Mas por que Deus fez isso? Fala, Léo. Para mostrar que o pecado não é culpa do diabo. Muito bom, garoto. Vocês entenderam a resposta dele? Satanás estava onde? Wagner? Preso no abismo, certo? Preso no abismo. Ele estava na terra, junto com as pessoas que estavam vivendo no milênio? Ou estará, né, na terra, né? Não estará. Quem vai estar na terra? Somente os seres humanos, é claro, o Senhor Jesus, ali, né? Mas mesmo assim haverá o quê? Pecado. Então alguém vai poder falar assim, a culpa é do diabo. Ele que me tentou, ele que me provocou. Não tem como você botar a culpa no diabo mais, gente. Então, isso significa que hoje também a gente não pode colocar a culpa no diabo, não é? É verdade que o diabo tenta, que ele seduz, né? Mas Deus, né? Nos cobrará a nossa responsabilidade, né? Responsabilidade de viver uma vida que agrada a Ele, né? É a nossa responsabilidade. Eu discordo parcialmente. Então fala. Porque você perguntou por que não jogamos Satanás diretamente no lago de fogo. Se ele estivesse no lago de fogo, ele não estaria na terra. Então, de toda maneira, provaria que o pecado seria morto. Mas ele está no abismo, a meu ver, porque ele também tem a participação no pecado das pessoas, porque se não fosse ele, não haveria o ajuntamento de Gog, da terra de Magog e para ele. Tá, ele seduzirá as nações. No entanto, as nações já serão o quê? Incrédulas. Sim. Concorda comigo? Então, ele tem uma participação parcial de toda maneira. Tudo bem. Eu concordo com o que você falou, realmente, que se ele estivesse no lago de fogo, as pessoas continuariam pecando de qualquer maneira. Mas isso reforça o que o Leandro falou. Concorda comigo? Que o pecado não é culpa de Satanás. O pecado é culpa sua e minha, porque nós pecamos. Sim, mas também pode ser por influência e manipulação de diabo. Sim, mas se ele está preso, como é que ele vai influenciar alguém? E durante o milênio? E durante? Não, mas se ele estivesse no lago de fogo, ele não influenciaria da mesma forma. Tudo bem. Então a sua explicação fica sem base. Não. Peraí. Você está misturando. Vamos por ordem. O argumento do Leandro que eu concordei é o seguinte: o fato de haver pecado na terra e Satanás ter sido preso temporariamente, né? Ao contrário, o fato de Satanás ter sido preso, as pessoas continuaram a pecar. Então isso prova que a culpa do pecado não é somente de Satanás, não é somente dele. Isso, então até aí é o que eu quis dizer. Até aí que eu quis dizer. Que ele vai sair, vai seduzir as nações, eu também concordo com você. Isso vai acontecer, tá? Então, a culpa do pecado humano não é só dele.
E perante Deus, não é dele. Lembra que Deus vai julgar cada um individualmente. Ok? Eu vejo que a culpa do pecado é do ser humano, não é de Satanás, não. Ele faz a armadilha, ele seduz, é a função dele. Ele influencia, mas a responsabilidade é nossa. Se eu quiser passar esse cabelo para lá, eu que decido se eu vou para lá ou para cá. Olha só, aí a gente entra num pequeno detalhe, né? A natureza, né? A natureza humana. Né? Nós somos pecadores, todos são pecadores, né? Quando Adão pecou, a serpente foi sobre com Eva, não foi com Adão. E aí? Aí ele decidiu, né? Ele decidiu. Mas lembra que ele era sem pecado. Mas nós já não somos. Então você está certo nesse ponto, mas a raça humana em si já tem o pecado. Sim, com certeza. Então, então, fazendo uma pequena aplicação aqui, que nós já estamos encerrando, tá? Você já reconheceu o seu pecado para Deus? Ok? Você não pode falar que a culpa é do diabo, ele fica me tentando. Então, olha, você não pode falar isso. Botar as cartões de crédito é culpa do diabo. Né? Não, o diabo me tentou, eu passei em frente à loja, o diabo me tentou. Eu estourei no limite. Não é? Às vezes fala, a culpa é da minha mulher, ela que fica me provocando, a culpa é do meu marido, dos meus filhos, eu briguei porque são muito chatos, eu briguei com eles. A culpa é sua, irmão. Você tem o dever de ter domínio próprio, de controlar quanto você gasta, controlar o que você fala. A responsabilidade é minha, é sua. A gente não pode tirar a nossa culpa e jogar em outra pessoa, né? Por mais que essa pessoa te atormente, te provoque. Compra bem. Olha, o cartão está na sua mão, né? Agora você pôr o cartão na mão de lá e já é, né? Então, aí já é, né? Então é o seguinte, a decisão, a responsabilidade, vou usar essa palavra, a responsabilidade é nossa, tá? A responsabilidade é nossa. Então, você já reconheceu o seu pecado, né? A sua culpa, aceite a sua culpa. Porque se você não aceitar a sua culpa, a Bíblia fala que você será lançado no lago de fogo. Aceite a sua culpa. Fala, Senhor, eu sou culpado, né? Eu preciso do seu perdão. Eu preciso da sua salvação. O que leva o homem ao inferno é seu coração duro, impenitente, que não se abre para o Senhor Jesus, que não reconhece suas falhas, ok? Então, olha só, Satanás foi solto, né? Por que Satanás foi solto, né? Pensa comigo, depois de 1000 anos preso, Satanás não mudou, né? Na primeira oportunidade, o que ele fez? O mesmo de sempre, provocou bagunça, arrebanhou as pessoas para lutar contra o povo de Deus. Existe uma doutrina por aí que diz que Deus vai perdoar o diabo no final do tempo e vai ser tudo beleza. Não é isso que a Bíblia diz. Ok? A Bíblia diz que ele será lançado no lago de fogo. Porque depois de 1000 anos preso, ele continuou igualzinho. Não é? Ele não mudou. E os mesmos que ensinam essa doutrina tem o hábito de chamar ele de irmão, hein? Misericórdia. Alguns nunca mudarão. Olha, aplicação para você que é um cristão, ok? Pensa comigo, como você passará pelo tribunal de Cristo? Se é que você vai passar pelo tribunal de Cristo, se é que você é um cristão, tá? Como você passará pelo tribunal de Cristo? O que restará da sua vida após passar pelo fogo de Deus? Não é? A sua vida é construída com ouro, prata, pedras preciosas ou madeira fina e palha? O que você usa é para glorificar a Deus? São coisas santas que honram a Deus? Ou sua vida, você está preocupado com as coisas desse mundo? Em ganhar seu dinheiro, em construir sua família, sua casa, sua renda... E as coisas de Deus, se der, quem sabe depois, outro dia. Viva de forma a não sofrer dano. É um conselho que eu dou para cada um. Ok? Consagre a sua vida ao Senhor Jesus. Né? Use o seu tempo para a glória de Deus. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, pregue o Evangelho, congregue, ame a sua igreja, sirva a sua igreja. Porque você pode sofrer dano no tribunal de Cristo. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse tempo maravilhoso. É um assunto difícil, Pai, mas nós temos já estudado há algum tempo, temos acompanhado algumas coisas importantes, Pai. Obrigado pelo que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, Deus, a aprender mais
Deus, aquilo que está escrito na palavra, aquilo que está revelado a nós, Pai, e a aplicar na nossa vida, Deus, o que é fundamental, o que é importante. Em nome de Jesus. Amém.